Seja bem-vindo a mais um episódio do Unicast, o seu podcast de teologia que visa encontrar unidade no meio de uma diversidade de convidados. Hoje estamos em casa aqui, mais um episódio só. E o Pedro Fernandes com os co-hosts aqui, Pastor Léo China, Pastor Gibas. Podem já dar suas saudações mais uma vez. Olá, pessoal. Que seja uma bênção mais esse episódio que estamos gravando. Que bom que você tem nos assistido, estado junto com a gente. Estamos muito, muito felizes. Olá, turma. Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Nossa oração e esperança é que este podcast esteja sendo um instrumento para Deus abençoar você, para acrescentar alguma coisa, né? Com certeza está acrescentando. Que Deus te abençoe. Ore por nós e nos ajude divulgando. É isso. Bom, você, como sempre digo, você já sabe o tema, se você clicou. Nós estamos aqui para conversar um pouco mais sobre... Não tinha como o podcast da Somos Um, chamado Unicast, não ter um episódio sobre unidade, né? A gente falou um pouco... Nosso primeiro episódio foi sobre igreja simples, onde a gente toca um pouco, né, na maneira de pensar a eclesiologia, para usar uma palavra difícil, né, mas a maneira de ser igreja. Mas unidade é muito mais do que apenas aquilo que a gente comentou sobre igreja e tal. Então, a gente vai entrar hoje um pouco mais a fundo, né? A grande pergunta que a gente quer tentar responder, que é bem difícil, né? Como viver em unidade em um mundo individualista? Então, a gente... Introduzindo, né? A gente vive num momento da história onde as pessoas estão talvez mais individualistas do que nunca, né? A gente sabe que as culturas antigas, elas eram mais de grupo, né? Muito focadas ali no todo e tal. E a gente vive hoje num mundo muito focado no eu, onde todo mundo está preocupado consigo mesmo, com suas vontades, necessidades. E eu queria começar lançando para os meus queridos pastores, né? A primeira questão aqui, né? Qual que é Vamos pensar primeiro na relevância, né? Por quê? Por que motivos alguém deveria se preocupar num momento da história onde tudo é para ela, né? Onde ela abre um streaming e ela escolhe o plano que ela quer, ela tem a conta dela, com as preferências dela, com o algoritmo que é pensado para ela, mas por que ela deveria se esforçar? Por que nós deveríamos viver nesse mundo individualista de uma maneira unitária, como sendo um? Como é que a gente pode pensar na relevância desse tema? Vou responder de forma bem simples, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. E para citar um texto, né, não poderia ser diferente de João 17, a partir do verso 20, que é um texto que fundamenta, inclusive, o nome da igreja, né, da nossa igreja, Batista Somos Um. Como eu já ouvi de algumas pessoas, e inclusive visitantes que foram lá conhecer porque acharam o nome estranho, mas é um nome bíblico, né? E esse texto fundamenta, eu acredito, que tanto a resposta à sua pergunta, Pedro, quanto, né, o propósito da nossa igreja. E eu gostaria até de ler o texto. Diz assim: a minha oração não é apenas por eles, peço por eles, no caso, Jesus estava orando pelos seus discípulos no momento ali, mas aí Jesus continua, né? Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é interessante a gente pensar que Jesus poderia ter orado por tantas coisas, né? Poderia ter orado pela vitória da igreja, pela expansão do reino de Deus, enfim, por tantas outras coisas, mas Jesus ora especificamente por nós, citando que nós sejamos um. Talvez já prevendo, né, e claro, Jesus sabe de todas as coisas, que talvez a maior dificuldade que o ser humano encontraria, e de fato encontra, é exatamente esse abrir mão da sua individualidade para viver em comunidade, para compartilhar as coisas, para se doar, para se entregar, porque se não for através da comunidade e do relacionamento, como que a gente vai desenvolver essa transformação no nosso viver? Né? E aí eu quero citar, né, para ficar mais claro. Como que eu desenvolvo perdão se eu não viver em comunidade? Como que eu amo pessoas se eu não convivo com pessoas? Né? Como que nós vamos crescer como crentes
né, amando, respeitando, suportando, exortando, se não estivermos unidos. Então, é bíblico. A oração de Jesus é para que sejamos um. Sensacional. E a gente, você que nos ouve, lembre-se que o evangelho é contracultural, né? O Pedro aqui abriu dizendo que nós estamos num mundo cada vez mais egoísta, né? E o evangelho é exatamente isso, ele é contra a cultura, né? Não é sobre mim, é sobre nós. O desafio do evangelho é a gente fazer coisas que o mundo acha absurdas, né? Perdoar, dar a outra face, sermos sal, sermos luz. E o desafio é sermos um com uma promessa de Cristo, né? O mundo nos conhecerá, né? Ou conhecerá Cristo. O mundo saberá quem é Jesus quando nós formos um. Então, acho que nós precisamos ter isso em mente, né? Não é sobre o eu, é sobre o nós, é sobre um corpo do próprio Cristo. Então, unidade é relevante, fundamental e não à toa a nossa bandeira. Eu acredito também que, assim, dentro de um mundo cada vez mais fragmentado, né, as relações muito difíceis hoje, né, acho que o contexto, especialmente político no Brasil, trouxe muitas dificuldades de relações. Vejo hoje as pessoas criando inimizades com mais facilidade, com cada vez mais dificuldade de viver unidade, às vezes com núcleos simples, tipo a família, né? Que talvez antes era impensável. Não, pelo menos entre os seus ali, entre a sua família, as pessoas vão se manter unidas. Mas hoje, nem... Às vezes, entre os mais próximos tem havido dificuldades de relacionamento. E a igreja, nesse sentido, se torna uma resposta também, né? A gente pensar que como meu pai disse, né, uma contracultura nós vivermos em unidade, sendo as pessoas olhando para um mundo onde está todo mundo se separando, todo mundo se fragmentando, todo mundo se voltando para o casulo, e a igreja sendo essa comunidade que desafia mesmo que o status quo, né? Desafia o mundo no sentido de, olha, a gente ainda acredita que exista unidade, mesmo num mundo onde está todo mundo brigando. É um pouco dessa resposta também. Sim, sim. Eu acho chocante como cada vez, né, o mundo realmente se isola, como o século XXI ele traz isso, né? Eu costumo brincar, né? Os nossos aplicativos é o iFood, os nossos celulares é o iPhone, você vai eu. lavar uma roupa é o iWash. É tudo né? Tudo numa tentativa de se isolar, quando nós pregamos que ninguém faz nada sozinho, né? Tem uma frase aí que é dita muito e eu concordo, né? Sozinho você pode ir mais rápido, né? Juntos nós iremos mais longe. Agora, é fácil andar junto? É Não. fácil? Não, né? Não é. Definitivamente não é fácil estarmos em grupo, termos uma mentalidade de tomarmos decisões em grupo, de sermos desafiados, de sermos forjados, de ferro afiar ferro. Uhum. E Jesus não disse que seria fácil, né? Mas ele como nós dissemos aí, mas nós somos forjados aí, né? Na comunhão, no estar juntos, somos santificados, somos transformados, nos tornamos mais parecidos com Cristo quando nós permitimos, né? Como dissemos em um episódio anterior aí, né? Que o outro nos afete, quando ouvimos, quando compartilhamos, mesmo não concordamos, né? Mesmo não concordando sempre. Mas unidade é fundamental. E a gente pensar nesse contexto pós-pandemia, né, que contribuiu ainda mais para esse afastamento, para esse isolamento, porque até mesmo na igreja a gente vê muito, né? Hoje, graças a Deus, eu creio, né? Pelo menos na nossa comunidade, a gente vê que a gente vem vencendo essa questão do isolamento. Mas logo ali no início, pós-pandemia, nós vimos que as pessoas, até mesmo na igreja, perderam esse hábito e talvez até o desejo de ir para a igreja, né? Se acostumaram com o culto online, né? E passaram a ser frequentadores de igrejas de YouTube, né? Então, ou seja, a tendência do homem, a gente percebe isso muito claramente, é se isolar, como o Gibas colocou, né? Hoje é tudo direcionado para o eu, né? Hoje você faz compras via aplicativo, te entregam,
né? De preferência, se você morar num apartamento que tem porteiro, melhor ainda, porque você não tem contato nem com o entregador. Você depois só passa ali, pega a sua encomenda e vai para casa. E quando as portarias não querem fazer isso, os moradores ficam bravos. É absurdo a portaria não receber algum Não, e detalhe, iFood né? Hoje meu. em dia, a portaria é até virtual, né? Virtual. Até a portaria está se tornando virtual, ou seja, nem o porteiro mais, a pessoa, você tem mais contato ali. Então, é uma tendência do mundo. E a palavra que o Gibas usa de contracultura, isso é muito interessante, porque o mundo, a tendência é se afastar cada vez mais dos princípios e propósitos de Deus. E se a gente não compreender que unidade é a vontade de Deus, nós nos isolaremos, né? O escritor da Carta aos Hebreus já diz ali, né? Não deixem de congregar, não percam essa comunidade, não deixem de estar juntos, como é a tendência de muitos. Ou seja, se desde o primeiro século ali a igreja talvez já demonstrava essa tendência de afastamento, nós realmente precisamos nos policiar para nós não nos afastarmos, porque unidade dá trabalho, né? Você conviver com pessoas dá trabalho, né? E quanto menos nós nos relacionamos, menos habilidade de relacionar nós desenvolvemos. E aí, isso é muito sério, gente. Isso é muito legal a gente pensar. Isso reflete até mesmo dentro das nossas famílias. Porque a gente acaba ficando tão individualista que a gente não quer mais sentar à mesa para almoçar. Que a gente não toma mais café junto. E isso é uma dificuldade que a gente precisa até se policiar. Quem está nos assistindo aí, pensa se não é verdade. Justamente porque se você sentar junto, inclui alinhar os tempos, né? Qual que é a tendência? Eu quero comer na hora que eu quiser. Na hora que eu tô com fome, na hora que eu tenho vontade. Agora, sentar junto, não. Todo mundo vai parar ao mesmo tempo, na agenda que é comum de todos. Porque eu tenho a minha agenda, né? Então, a minha agenda, eu não consigo ajustar com a sua de sentar. E outra, a gente senta, às vezes, algumas vezes, com o celular na mão. E lá em casa, eu e minha esposa, a Ellen, a gente sempre fala isso. Os meninos, às vezes, pegam o celular e falam, olha, não, estamos comendo. Nós estamos comendo. Celular agora, não. Mas um dia desses, a Ellen chamou minha atenção. Ela falou assim, amor, você tá com o celular na mão? E realmente eu estava respondendo alguma coisa, e a gente lanchando juntos. E aí é verdade, larguei o celular. Por quê? Porque a gente está se individualizando. E aí a gente não aprende a conviver dentro de casa. Se não aprende a conviver dentro de casa, muito menos num trabalho, num ambiente, né, de relacionamento profissional, menos ainda na igreja. Porque ainda num ambiente profissional a gente é obrigado a relacionar, porque você precisa, você depende daquilo para viver. Uhum. Isso quando você trabalha num escritório que tem mais pessoas. Porque a tendência crescente também é o home office, ou seja, mais uma vez, isolado, trabalhando sozinho, respondendo ali um e-mail, no muito uma chamada de vídeo. Então, a tendência do mundo é individualizar as relações. Mas a palavra de Deus fala, sejam um, vivam em comunidade. Bom, então, nosso querido ouvinte aqui, telespectador, que já, talvez nesses primeiros 13 minutos aí de episódio, se convenceu. Beleza, não, então é relevante, eu entendo que eu preciso viver essa vida em comunidade. Porém, como nós já dissemos, introduzimos, eu queria mergulhar mais no fato de que existem desafios. A gente já falou de vários deles, né? A questão do individualismo, de uma cultura cada vez mais autocentrada. Vamos pensar ainda mais prático, né? Como a gente sempre gosta de trazer nos nossos episódios, né? A pessoa que ela deseja viver ali dentro, até trazendo inicialmente o contexto de uma comunidade, uma igreja, ela vai enfrentar dificuldades no relacionamento natural. O que a gente pode entender aí que são esses principais desafios dentro desse relacionamento? Como eu disse, a gente já falou de individualismo, mas de maneira ainda mais prática, né? O que são, já dando uma resposta, né? Conflitos que vão aparecer ali que a gente entende que a gente precisa superar para viver em unidade. Eu acho que eu vou tentar dividir em duas coisas. Primeiro, tem diferenças que são legítimas. Por exemplo, viver em comunidade com diferenças geracionais. Isso é legítimo. Né? O jovem com o idoso, com o que está
30, 40 anos ali, Uhum. com a criança, e a igreja ela é maravilhosa porque ela propõe nós vivermos nesse mesmo ambiente. Nós que pregamos a palavra, você às vezes está num culto pregando para a gente ali de 2 a 100 anos. Então são diferenças legítimas, culturais, teológicas, isso tudo é legítimo. Há diferença de cultura, é, uma pessoa que se casa com outra, uma tem uma cultura um pouco maior, a outra um pouco menor. Então, primeiro a gente tem que trabalhar essas coisas que são naturais, elas acontecem de modo natural e nós precisamos vencer essas barreiras para viver em comunhão. E agora, também há situações, nós falamos já do individualismo, que são questões que precisam ser tratadas, né? A pessoa ela é mais orgulhosa, ela é mais vaidosa, e aí, por ser orgulhosa ou vaidosa, ela tem uma dificuldade de relacionamento. Então, aí são questões que serão trabalhadas, né? Outro problema que nós temos, né, para a gente fomentar a discussão, hoje há uma falta de disposição ao diálogo, né? Ninguém Uhum. quer conversar mais. Ninguém quer ouvir opinião diferente. Ninguém quer ouvir opinião diferente. Não, cara, já falamos isso aqui outras vezes, a gente precisa ouvir, a gente precisa... como que eu vou manifestar minha posição sobre algo se eu não ouço o outro? Né? Como que eu serei um com alguém que é diferente de mim? Então, assim, e aí, né, para a gente ainda bagunçar mais tudo, pessoas que estão feridas, uma geração ferida emocionalmente, uma geração ansiosa, uma geração depressiva, e aí ela chega numa comunidade com essas feridas emocionais, desconfiadas, né, pastor? Quantas pessoas nós recebemos ali que a gente vê no semblante da pessoa uma desconfiança quando está chegando ali. A gente gosta de trazer as frases, né? Uma frase que eu gosto muito, né? A gente vê o mundo não como ele é, mas como nós somos. E às vezes a pessoa que está ferida, que está machucada, ela está vendo o mundo pela lente da ferida, da dificuldade dela e enxergando situações e problemas onde Exato. E aí nós temos tem. esse desafio de sermos um no meio de tantas diferenças que temos. O Senhor Jesus nos propõe. Eu gosto muito, pastor, quando Paulo fala em diversas vezes na sua carta, me lembro especificamente ali em Coríntios, rogo que todos vocês tenham a mesma disposição mental. Pô, ele está falando para a gente diferente. E Deus nos convoca a isso. É um desafio. No meio disso tudo, nós sermos um, mas né, um mandamento do Senhor. Eu gosto de uma frase do Rick Warren, ele diz que a verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Né? Ou seja, a maturidade cristã, quando a gente fala, né, de Cristo ser formado em nós, quando a gente fala de santificação, né, de nos tornarmos mais parecidos com aquele que é santo, com Deus. Ou seja, quando a gente fala desse desenvolvimento do caráter de Cristo em nós, isso se manifesta ou é provado através das relações. Porque aí a gente está falando das dificuldades, né, do relacionamento. Talvez uma das primeiras, um dos primeiros desafios nosso é vencer o nosso ego. É vencer o nosso eu. Porque quando a gente fala de cristianismo, de vida com Deus, de santificação, de amadurecer a nossa relação com Deus, a gente também pode falar de mortificar a nossa carne. Né? São expressões que a gente usa, né? O morrer para mim mesmo e o viver para Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora ele sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou a si mesmo e veio como homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, se a gente fala de vida cristã, é formarmos esse caráter de Cristo em nós, nos tornarmos mais parecidos com Cristo, o exemplo de Cristo é o quê? Ele se negou, ele se esvaziou. Muito mais nós, que somos orgulhosos, que temos dificuldade de relacionar, que queremos ter sempre razão, que pensamos que o nosso jeito, a nossa opinião, a nossa forma de pensar é sempre melhor. Ou seja, maturidade cristã é nós aprendermos a esvaziar isso, sermos mais humildes, olharmos o outro, considerarmos o outro melhor do que nós, é o que a palavra de Deus também nos ensina, né? E
e nos relacionarmos, ou seja, estarmos dispostos a aprender com o outro, né? Então, o relacionamento, ele é um indicativo se eu estou melhorando como cristão ou não. Porque se eu tenho dificuldade de perdoar, se eu tenho dificuldade de me relacionar, se eu, em algum momento, e aí eu vou tocar uma questão mais prática. Se eu tenho dificuldade de ir numa reunião de célula porque eu não suporto fulano de tal. Ah, não, eu não consigo me relacionar com a pessoa tal. Ah, não, eu não vou na igreja porque eu não suporto olhar para a pessoa tal. Eu não consigo me assentar perto de determinada pessoa. Qual que é o problema? Ou onde está o problema? Será que o problema está na pessoa? Que, claro, como o Gibas falou, sim, existem diferenças, né? E que a gente não vai ignorar. Naturais, sim, claro. Naturais, não vamos ignorar. Cada um de nós foi criado de uma forma. Talvez realmente não vamos conseguir ter um relacionamento íntimo, uma amizade profunda com todo tipo de pessoa. Claro que não. Eu acredito que a gente também não pode ignorar as nossas características pessoais e até de personalidade, né? A gente acaba procurando pessoas que se identificam mais com o nosso jeito de ser. Agora, uma coisa de repente, ter ali mais facilidade com algumas pessoas, criar um grupo que você tem mais intimidade. É normal, as pessoas chamam muitas vezes isso de panelinha, depois a gente pode até entrar nessa questão, né? Que eu, particularmente, eu não concordo, eu acho que isso não tem nada a ver, não existe, mas enfim. Agora, o problema é, eu não consigo me relacionar. Não conseguir se relacionar, isso é um problema. E é um problema que aponta para quê? Para essa formação de Cristo em nós. Alguma falha. Eu preciso rever algo em mim. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso aprender a suportar. Eu preciso aprender a valorizar um irmão e, de repente, valorizar nele aquilo que ele tem de melhor e não o que ele tem de pior. Como que eu vou perceber isso se eu não me relaciono? Então, claro, é um desafio, a gente precisa vencer, mas eu penso que o meu ego, o meu orgulho, talvez seja o primeiro desafio aí. Eu preciso me superar nisso. Ou eu preciso diminuir nisso, para que Cristo seja formado em nós. Essa questão da disposição é muito legal, né? Porque a gente cresce com relacionamentos de amizade, onde os relacionamentos, eles são uma coisa natural, boa. Você encontra com seus amigos, você tá feliz, você encontra com alegria. E viver em comunidade exige disposição, porque é trabalhoso, né? Como a gente tem falado aqui. É custoso às vezes, mas é uma disposição que é necessária. E às vezes até existe uma certa preguiça, né, das pessoas de, não tô com paciência, não quero. Hoje, no século XXI, cunhou-se o termo bateria social, né? Não existia esse termo até outro dia, né? Mas hoje existe bateria social, que é as pessoas... E eu, às vezes, já usei esse termo também, né? Quando você tá assim, não aguento mais, não quero ver ninguém, quero ficar sozinho, tô sem bateria social, justamente porque, às vezes, as pessoas estão cansadas e não têm a disposição de, como o pastor trouxe, né? Essa questão de passar por cima de um ego. Eu vinculo isso muito também à questão e eu lembro que a gente já leu isso em alguns lugares, né? A questão de se ofender, né? A ofensa, ela tá diretamente ligada ao ego. A pessoa que se ofende, que ela vira e se ofende facilmente. Fulano acabou comigo, falou uma coisa que eu não gostei. Um amor excessivo, como que as coisas deveriam ser do meu jeito. Você não pode ser contrariado, né? Você não pode ser Exatamente. contrariado. A glória do homem é ignorar as ofensas, já diria o livro de Provérbios. E aí a gente põe na equação uma outra coisa que a gente esquece: a gente é cristão. E se a gente é cristão, a gente tem o Espírito Santo. E se a gente tem o Espírito Santo, a gente tem aquele que nos ajuda a viver em unidade. Amém. O John Stott, ele fala num dos seus livros, se não me engano, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o maior promotor de unidade que existe. E o ser humano é o maior sabotador, né? O ser humano, ele não quer unidade, mas o Espírito Santo quer unidade. E aí a gente não pode esquecer disso. A gente está falando aqui, né, de querer a unidade. Nós temos dentro de nós o maior interessado em que a gente viva em unidade, que é o Espírito Santo. E por isso a importância da gente se relacionar com ele,
para que Ele nos ajude a vencer as nossas lutas, para que Ele nos torne mais perdoador, para que Ele nos torne mais... A gente vai ser ofendido, irmão. Eu vou te ofender, você vai me ofender, isso em algum momento vai acontecer, mas para que a gente saiba ignorar essas ofensas e se não conseguirmos ignorar, para que a gente perdoe as pessoas. Então, acho que a gente não pode esquecer disso nunca, né? Nós temos alguém nos ajudando e querendo que nós vivamos em unidade. E dentro desse contexto, ainda desenvolvendo essas dificuldades, né, falando desse assunto, acho que uma coisa que acho que é muito legal da gente trazer, a nossa igreja se tornou um pouco popular ali, a famosa teoria dos temperamentos, né? E que embora, se você é psicólogo, talvez um estudioso da mente, a gente sabe que não é a teoria mais completa para abarcar todas as peculiaridades do ser humano, mas é extremamente didática, né? E ajuda a gente muito claramente a compreender os outros. E acho que às vezes é isso também, né? A gente não consegue entender as qualidades do outro porque ele está dentro do nosso temperamento, do nosso jeito de ser. Eu, né, como eu sou expansivo, eu ignoro facilmente as dificuldades, e aí eu olho para o outro, uma pessoa às vezes que tem mais dificuldade, e eu falo, não é possível que fulano é assim, não é possível que essa pessoa não entende, sendo que ela tem um outro jeito de ser, um outro temperamento, né? Uma pessoa que ela é mais melancólica, por assim dizer, mais rígida, e ela tem grandes qualidades, ela pode nos ajudar a atuar contra injustiças, né? Uma pessoa que consegue criar processos bem, só que a gente olha e vê o que é uma pessoa rígida, inflexível, olha que coisa horrível. Eu, por outro lado, agora falando de mim, né, sou uma pessoa mais expansiva, e às vezes alguém olha e fala assim, olha, só faz piada, não leva nada a sério, pessoa difícil, não consigo manter uma conversa com ela, e às vezes é uma coisa boa, a pessoa tem virtudes, não, ela consegue trazer leveza, consegue conduzir situações, e a gente às vezes não consegue compreender os outros porque também não entende essas diferenças. A gente quer que todo mundo seja igual a gente. A gente quer que seja um monte de robozinhos e os temperamentos nos mostram, enneagrama e outras ferramentas, que somos diferentes e existem virtudes e defeitos em todos nós. Me veio à mente aqui uma ilustração. Todos aqui tivemos o nosso tempo de escola, talvez você mais novo ainda está tendo. Lembra do seu trabalho em grupo. Trabalho em grupo de escola era algo sensacional. Nossa, porque tem no trabalho em grupo aquele que dá a ordem, que manda, que O faz, líder. o líder. Tem aquele que anota tudo, que escreve. Aí tem o que está lá só olhando. Perdido. Perdido. Não tem a menor ideia do que Tem a ele vai menor fazer. ideia do que está acontecendo. Tem aquele que está olhando, mas ele dá uns palpites sensacionais. Então, assim, cara, é isso. E nesse momento da vida a gente já tá ali meio que brigando, né? Porque o líder, ele tá indignado, porque aquele que tá sem saber o que fazer, ele não toma iniciativa. E aí entra a discussão, vamos tirar o nome dele do trabalho, vamos falar com o professor, aí já entra a questão da Caramba! exclusão, do cancelamento, né? Vamos cancelar, já cancelamento. existia isso, só não tinha esse nome. Não, vamos tirar ele não vamos colocar o nome dele porque ele não fez nada. E às vezes, e aí trazendo pros temperamentos, né, pra gente ser, né, às vezes, claro que tem pessoas, né, que podem se aproveitar e etc, mas falando desse perfil, às vezes que é difícil, é o que não faz nada, às vezes é uma pessoa que precisa de uma direção clara, é um perfil, pessoas que precisam de instruções claras, faça A, depois B, depois C, depois D, e aquilo gera dificuldade, porque tem uma outra pessoa que ela é a favor de não ter direção clara, de dar eu dei o comando aqui, vocês lutem aí e pronto. Só que são as diferenças que vão nos mostrando que... E a gente vai avançando na vida e vai entendendo, né? Não tem o bom e o ruim. Tem as diferenças. Exato. O líder tem seu lugar, aquele que anota tudo tem seu lugar, e todo mundo precisa melhorar um pouco, né? O que não faz nada precisa aprender a tomar iniciativa, o líder precisa aprender a também dar lugar para o outro, outras pessoas liderarem, quem anota... Vamos compartilhar as informações, não é o sabichão, enfim, todo mundo trabalhando dentro daquilo que tem de defeitos e reconhecendo as qualidades do outro. E unidade é sobre isso, né? Sim, Exatamente sim. sobre essas diferenças. E é legal que a Bíblia fala, né, que o elo da perfeição é o amor. Né? Então, o que nos une, o que nos mantém unidos é o amor que precisa haver entre nós. Então, quando a gente ama, quando a gente se relaciona, se não for na base do amor, realmente nós vamos ter trabalho, nós vamos ter dificuldade. Agora, quando a gente entende que esse relacionamento, né,
o elo, né? Ou seja, somos pessoas diferentes, mas existe um elo entre nós, que é o amor que nós temos um pelo outro. Isso nos faz continuar caminhando juntos. Porque através do amor, eu compreendo a diferença do meu irmão. Eu compreendo que você é diferente de mim e eu vou buscar o quê? Eu vou buscar o que há de melhor em você. E não o que nos separa. Né? Eu vou exaltar aquilo que nos une e não o que nos separa. É um desafio constante, claro, mas necessário. E é tão desafiador, né, que quando Jesus é questionado sobre a lei, né, sobre a vontade de Deus, ele resume todos os mandamentos em dois: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Né? E Jesus depois, em João, ele ainda eleva a régua, né? Amem como eu vos amei. Né? Ou seja, se fosse algo natural, Sim. não precisava ter uma ordem. Se amar um ao outro fosse algo, não, isso acontece naturalmente. Não precisava de Jesus falar, olha, isso é um mandamento. E não apenas amem como vocês se amam, não, mas amem como eu vos amei, a ponto de dar minha vida por você. É o grande desafio do cristão hoje, né? Amar o diferente, amar o irmão, amar a pessoa que está ali do nosso lado, que a gente pensa assim, é natural, todo mundo na igreja se ama. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Nem os casados, nem a nossa esposa ou o nosso marido, nós amamos todo dia, né? Você lembrou, você falou do amor aí. Eu lembrei de Colossenses, quando Paulo vai dar conselhos práticos para a igreja, né? Uhum. Colossenses capítulo 3, ele fala assim, revesti-vos do elo perfeito que é o amor. E aí ele vai dar os conselhos, suportando uns aos outros. Tem hora que é suportar, irmão, tem hora que você é chato para burro, tem hora que eu sou chato para burro. E aí a gente tem que suportar uns aos outros. Tem esse momento, tá bom? Para te dar paz. Se você... eu tenho que suportar? Tem. Mas como que eu suporto? É o que o pastor falou. É o amor. É o elo perfeito. É o que nos une. É o que nos faz caminhar. Então, assim, é desafiador? Muito. Sim, Mas é sim. necessário. Agora, olha que legal. Você está falando, Gibas, de suportar. Eu me lembro de um episódio e Deus me ensinou muito através desse episódio da minha vida, quando eu era mais jovem, adolescente, que eu tive na igreja, né, que eu frequentava, uma dificuldade com um rapaz lá, um colega lá também, que, pelo menos para mim, né, pegou no meu pé de graça. Né? Não me lembro se eu fiz algo que o motivou a, de repente, ter um problema comigo, mas eu me lembro que a gente teve uma dificuldade no relacionamento. E eu sempre fui muito na minha, mais jovem, assim, né? Eu era muito na minha, era mais tímido, mais fechado. Principalmente chegando num ambiente que eu era novo ali, esse rapaz me desafiava demais, demais. E realmente era uma situação que me fazia pensar até em não voltar mais na igreja ali. Eu ali, jovem, adolescente, saindo da adolescência, entrando na juventude. E a estratégia que Deus me deu para lidar com isso foi orar por ele. E justamente entendendo na época que era um mandamento de Deus, que eu tinha que amar, eu falei, olha Deus, eu vou ser muito sincero, eu tenho muita raiva desse camarada. Eu tenho muita raiva, eu não gosto dele. Mas já que o Senhor está mandando, está dizendo que eu tenho que amá-lo, então o Senhor me ajuda. Eu comecei a orar nesse sentido. O Senhor me ajude a amar essa pessoa. O Senhor me ajude a respeitá-lo, a querer o bem dele, porque, sinceramente, Deus, eu não quero. Isso para mim foi uma escola, porque eu comecei a orar, e a oração, e claro, sendo sincero com o Senhor, até porque Deus conhece o nosso coração, mas à medida que eu orava por ele, o meu sentimento por ele começou de verdade mudar. Eu comecei a olhar para ele com compaixão, com amor mesmo. E esse meu sentimento de raiva começou a se transformar num sentimento de desafio de eu vou conquistar esse cara. Eu vou me tornar amigo dele. Eu vou mudar essa situação. E mudou. Todo mundo esperando agora a resposta, né? Mudou. Sabe? Ele começou a... Aí eu não sei onde começou a mudança, se começou nele ou se começou em mim. Eu acredito que sim. A minha resposta, o meu jeito de lidar com ele começou a me cumprimentar. Nós começamos a ter pequenas conversas, pequenas trocas ali.
não chegamos a nos tornar grandes amigos por questões da vida mesmo. Ele acabou indo para o outro lado, eu também, né, direcionando ministérios. Mas se tornou uma pessoa, assim, agradável, extremamente respeitosa. Nós tivemos oportunidade de sentar juntos em alguns momentos, em algumas mesas, a fazer trabalhos, inclusive, na igreja juntos. E realmente, assim, com respeito, e digo mais, com amor verdadeiro, com carinho um pelo outro, com respeito, com desejo do bem um pelo outro. Isso para mim foi uma escola, porque se Jesus orou por nós, para que sejamos um, por que nós também não oramos para vencer as dificuldades que a gente tem com outra pessoa? Porque às vezes a gente simplesmente entende, não, eu não gosto dessa pessoa. O nosso temperamento não nos permite ter uma relação legal. A gente é difícil, né? Eu não gosto dela, ela não gosta de mim. E pronto. E a gente se afasta, a gente se evita. E a gente fica muitas vezes só nesse suportar. Tô suportando fulano de tal. Por que não colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou? Vamos orar. Orar um pelo outro. Pedir a Deus que derrame amor, esse elo perfeito em nós. Pedir a Deus que abra os nossos olhos para percebermos o que essa pessoa tem de melhor. E, de repente, aquele sentimento anterior de não gostar, ou até mesmo de evitar, de repente se transforma numa amizade verdadeira e profunda. E isso, aí, o mundo saberá que Deus enviou Jesus, seu Filho, para nos salvar. Que é o que o próprio Cristo fala, seja um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que o mundo vai crer que Jesus é o Cristo? Quando a nossa vida for transformada pelo poder de Deus e as pessoas vão ver, uau, o ser humano por si, ele não é capaz de se amar e se entregar dessa forma. Isso só pode ser a ação de Deus na vida dessa pessoa. E de fato, é só a ação de Deus que nos faz caminhar em unidade. Agora, isso depende de quê? De oração, de pagar um preço, de pedir a Deus, Deus, molda o meu caráter também, me mostra que eu não sou o melhor. Eu preciso melhorar, eu preciso amar. E, gente, Deus age. Essa experiência de muitos anos atrás tem me motivado a colocar isso em prática sempre. Claro, né, em momentos que a gente se depara com pessoas que para nós são difíceis, e eu imagino que para ela, né, a recíproca é verdadeira, mas quando a gente começa a orar, Deus realmente move e a gente aprende a suportar, talvez nos dois sentidos, né? No suportar daquele, tô aguentando o irmão. Aturar. E isso começa a se inverter para ser um suportar no sentido de, olha, tô junto contigo, meu irmão. Suporte. Tô te dando suporte, quero te ajudar a crescer, me ajuda a crescer também. É isso. Bom, muito bom, muito bom. Vamos... A gente falou bem, assim, vamos caminhar mais um pouco, né? A gente definiu bem, acho que as dificuldades. A gente já começou a pincelar as soluções, né? Acabamos de falar, o pastor falou sobre oração, mas eu queria agora que a gente mergulhasse mesmo, assim, em responder a pergunta que está escrita aqui embaixo, né? Como viver unidade em um mundo individualista? Então, se a gente quer pensar na igreja ali de forma prática, o que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, o que nós, né, também que estamos aqui, que não somos perfeitos, podemos fazer para provocar essa vida em unidade? Eu acho assim, algumas coisas, né, que já ditas, mas colocando aí por tópicos. Primeiro, ser intencional no relacionamento. A gente realmente procurar se relacionar de modo intencional, ir até as pessoas, fazer parte de uma igreja para nós cristãos é fundamental. Sem dúvida. E aí, claro, quando eu entrei no nível de me relacionar, de sermos um, ouvir o próximo, ouvir por que ele pensa de uma maneira sobre um assunto, ainda que eu não concorde, mas ouvir, ele tem motivos para pensar daquela forma. E aí, claro, no meio disso tudo, nós vamos praticar o perdão diariamente. O tempo todo. 70 vezes 7, né, como diz a Bíblia. A mesma pessoa mais de uma vez. A mesma pessoa mais de uma vez. Né? E o perdoar como Cristo nos perdoa, né, Gibas? Esquecer. Porque às vezes a gente perdoa... Mas anota, né? Perdoa
e apaga, né? Perdoa, mas a nota Perdoa e apaga aquela pessoa, né? Não quero mais me relacionar. Apaga a pessoa, né? Não Apaga a pessoa. falha, né? A nota falha e apaga a falha pessoa. E apaga a pessoa, né? Ah, não, eu não perdoei, mas também não quero nunca mais me relacionar. Eu acho que a gente precisa desenvolver isso, né? Porque, por exemplo, Cristo nos perdoa para se relacionar conosco, né? Com esse objetivo. O nosso pecado nos afasta de Deus. Então, Deus precisa perdoar para que a gente consiga se chegar diante de Deus. Então, Cristo nos perdoa para se relacionar conosco. E muitas vezes nós perdoamos para não nos relacionarmos, né? A gente perdoa para cumprir, né, o óbvio ali, o mandamento. Não, ó, perdoei para que Cristo me perdoe também, mas não quero mais relacionar com essa pessoa. Uhum. Eu acho que tem limite, né? Claro que talvez tenham situações que, se a pessoa não muda a atitude, a gente perdoa, mas a gente acaba evitando, de repente, um relacionamento porque a pessoa também, ela não está disposta a mudar e ela não melhorou, enfim. Mas só perdoar sem me relacionar é complicado, né? Sim. A gente tem que aprender a... Sim. E pegando só um ponto que meu pai falou, né, sobre ouvir verdadeiramente as pessoas, né? Uma coisa que eu aprendi com uma ex-chefe minha. Ela não é da igreja, né? Do mundo empresarial, mas é uma lição que eu trouxe muito. Que ela vivia falando, a gente tinha alguns conflitos no grupo, né? Era um time mais júnior, assim, e aí ela adotou um tema que ela falava de inferência. E aí, sempre que às vezes algum conflito aparecia, ela perguntava assim: ah, não, mas você. A Mari, minha esposa, inclusive, agora tá aprendendo bastante sobre isso, que eu tô falando disso direto lá em casa. Se você tá dizendo isso porque você ouviu da pessoa, ou você está inferindo algo que você acha que é a intenção dela, que você leu nas entrelinhas? Eu vejo que isso é um grande problema, porque a gente não escuta o Sim. outro e infere o que a gente acha que o outro tá pensando, o Sim. que ele acha que é a intenção dele. E a Bíblia não fala disso em momento nenhum. Aliás, a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que Deus é o único que conhece as nossas intenções, o nosso coração, os nossos pensamentos. E nós, seres humanos, eu não sei o que está na mente de ninguém. E aí, eu trago isso muito para minha vida, assim. A gente tem muito mais paz com o outro, a gente consegue ter muito mais amor pelo outro, a partir do momento em que a gente olha para ele em cima daquilo que ele está dizendo, em cima daquilo que ele me disse. O fulano disse que me ama. Aí a gente pensa, mas será que mesmo? Nossa, mas não parece tanto. Não, mas peraí, mas o que ele disse? Porque o resto é inferência, o resto eu estou presumindo. E a gente vive num mundo de muita onde ser uma pessoa suspeita, ser esperto, é valorizado, né? Ser aquele, não, eu não caio em qualquer papo, não. Eu não caio em qualquer... Não pode vir falando qualquer coisinha comigo, não, que eu... Mas eu não vejo, eu não acho que é isso que a Bíblia nos ordena, né? Quando a gente fala de sujeitar uns aos outros, quando a gente fala de revestir de amor, não é sobre, eu tenho que ser o melhor no relacionamento, eu tenho que levar melhor, eu não posso sair prejudicado. Não, às vezes é sair prejudicado, né? Ser como Jesus, né? Que foi ofendido, Sim, com traído. certeza. Às vezes é você ser a parte menos esperta, no sentido de... É andar a milha extra, né? Anda uma milha a mais, né? Ou seja, perdoa mais, se esforça mais. No fim, aquele que não quer unidade, perdão, aquele que às vezes não quer unidade, ou se você não se dispõe à unidade, revela muito sobre o egoísmo que há no nosso coração. Perfeito. O pastor Léo lembrou aqui do texto de Filipenses, que fala para a gente considerar o próximo superior a nós mesmos, né? E isso significa o quê? Se eu considero o próximo superior, eu estou cultivando a virtude da humildade, que o próprio Cristo, né? O texto vai falar sobre o Cristo que veio até nós, se esvaziou. E se eu não cultivo a humildade, eu também não consigo viver em comunidade. Porque muitos dos conflitos que eu percebo que eu tenho, que nós temos, que pessoas que nos aconselham ou que nos pedem conselho têm, é exatamente por estar se achando melhor que o outro. Eu me acho melhor, mais esperto, como que ele pode pensar isso, por que é aquilo, as inferências, né? Eu acho que ele pensa assim. Não, a gente tem que cultivar a humildade, a gente tem que perder, a gente tem que saber que vai ser traído. Isso tudo, viver em comunidade presume isso tudo. Né? Presume, em algum momento, eu serei decepcionado, em algum momento eu decepcionarei, e eu tenho que estar disposto a isso. E isso nos forja, né? Sim, e essa decepção, Gibas, que as decepções não nos privem de continuarmos buscando o relacionamento e melhorar.
São as Porque das feridas que, né? sim, muitas vezes a pessoa ferida, o que ela faz? Ela se fecha e não quer mais se relacionar com ninguém. E não se abre, ou então se relaciona, mas um relacionamento superficial. É muito comum, óbvio, pessoas decepcionadas, né? E na igreja, isso é muito comum, talvez mais comum que fora da igreja, porque na igreja a gente cria a expectativa de que o outro não vai errar. A expectativa do ambiente perfeito. Exato, e de que as pessoas são perfeitas, que as pessoas são santas. Não, agora eu tô na igreja, agora tudo vai dar certo, agora aqui ninguém mente, ninguém trapaça, ninguém passa para trás, ninguém é egoísta. Lê do engano. Desejamos que seja assim, né? Trabalhamos para isso. Buscamos isso. Mas, como em outro episódio, né, do podcast já falamos, a santificação é um processo, é uma caminhada. E durante a caminhada há tropeções, há quedas, as pessoas ainda falham. E aí você se decepciona com o irmão e você se reveste agora de uma casca que te impede de se relacionar novamente com o mesmo irmão, e aí falta o perdão, e com outros irmãos. Ou seja, a gente vai... Não, eu não quero me decepcionar mais. Então, como que eu vou fazer isso? Eu não vou me relacionar. Ou então eu vou ficar só no superficial. O pastor Zé Renato, que já esteve com a gente, falou na pregação, traduzindo isso tudo, né? A gente se abrir para ser decepcionado de novo. Exatamente. Já sabendo, eu vou me abrir, já sei que o risco é alto, mas eu pago essa aposta. E com a consciência, Pedro, que nós também vamos decepcionar, como já decepcionamos outras pessoas. Então é realmente nós nos permitirmos errar, nos permitirmos no sentido de não errar com intenção de errar, né? Mas de compreender que se errarmos, aí vamos lá para a primeira carta de João, né? Nós temos advogado junto ao Pai, que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então a gente continua. Caiu, levanta e segue. Mantemos o nosso foco em Cristo, né? Eu acho que é muito sobre isso também, sabe? Vamos nos relacionar, mas precisamos ter... Nosso alvo, nosso foco é Cristo. É Ele que é o Espírito Santo, o agente aperfeiçoador. É Ele que vai nos manter de pé diante das lutas, decepções, com outras pessoas, né? Já que nós estamos falando de unidade, né? E criarmos também a liberdade. Eu acho que isso é muito importante, da gente ser verdadeiro. A Bíblia fala que o amor tem que ser sem hipocrisia. Né? E muitas vezes nós somos mentirosos, falsos. Porque a pessoa nos pergunta assim, aí, tá tudo bem? A resposta padrão, clássica e imediata, tudo bem. E muitas vezes não está. Às vezes alguém nos pergunta, rapaz, eu tô sentindo você mais frio comigo, eu te fiz alguma coisa? E a gente às vezes toma essa te fiz alguma coisa como já fosse o princípio de uma briga. Te fiz alguma coisa? E a pessoa responde, não fez nada, não, tá tudo bem. Mas é mentira. Então, se a gente for mais verdadeiro, e temos essa liberdade, criarmos essa liberdade de chegar e falar, olha, Pedro, rapaz, eu queria te conversar contigo. Rapaz, você falou um negócio que você me chateou. Então, eu só tô te falando, não é para provocar nem nada, eu só queria te pedir, né, assim, olha, me perdoa se de repente eu também te provoquei. E deixar claro para a pessoa, né, porque às vezes a pessoa nunca vai te ajustar o comportamento dela se ela não souber que ela te ofendeu de alguma maneira, né? Exato. A pessoa não tem a menor ideia que ela fez alguma coisa que te chateou. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai continuar a vida dela, ué. Se você não comunicou nada, se você não foi verdadeiro. Eu conversando com uma adolescente recente, ela expôs, falou, olha, eu não gosto de ir em tal ambiente porque aquela pessoa me chateia toda vez que ela brinca comigo. Aí eu falei com ela, você já falou com essa pessoa que essa brincadeira te entristece? Porque eu conhecendo os dois, né? Eu falei, olha, eu sei que essa brincadeira que ele faz é justamente porque ele gosta de você, ele se sente nessa liberdade de brincar e no pensamento dele, essa brincadeira tá te aproximando. Que legal. Aí ela, mano, mas não me aproxima. Eu falei, então você precisa informar isso para essa pessoa. Que essa brincadeira, ao invés de te aproximar, tá te afastando. Você precisa comunicar isso para essa pessoa, para ela entender que, opa, essa brincadeira talvez funcione com outros, mas com essa adolescente não funciona. Então essa liberdade precisa existir
né? Aí eu acho que está dentro da intencionalidade, né, que o né? Gibas está colocando. O buscar o relacionamento de forma intencional, ele exige a honestidade, da gente ter essa liberdade de expressar, de falar, olha, eu tô triste com você. Eu tive um episódio também, né, no mais jovem, muito legal. Eu lembro que na juventude o pastor fez uma proposta de uma caminhada de oração. Vamos fazer uma caminhada de oração. E marcou 6 horas da manhã, a juventude vai se encontrar ali na praça e nós vamos caminhar. E enquanto caminhamos ali, meia hora, 40 minutos, a gente vai estar cuidando do corpo, mas nós vamos orar. Vai ser uma caminhada de oração. E aí Excelente ideia. Excelente ideia. Aí foi o personal, né, um irmão jovem também, que era da área da educação física, para coordenar, para fazer os alongamentos. Foi eu e não foi nem o pastor e nem mais ninguém. E ficamos. E aí, eu não lembro agora quanto tempo, foi um período proposto. Eu fiquei sem graça de não ir mais por causa do rapaz, que estava cedendo o tempo dele. E vice-versa. E vice-versa. Ele ficou sem graça de não ir mais porque eu fui. A gente só ficou sabendo disso depois de anos de caminhada. E nessa caminhada, de fato, a gente, né, chegava, cumprimentava, abraçava, né, éramos amigos ali da juventude, alongava, caminhava. E oração o tempo inteiro. Oração, caminhando e orando, 40 minutos às vezes, e como eram só 2, no máximo aparecia de vez em quando um ou outro, a gente orava muito um pelo outro, e às vezes não tinha mais o que orar, né, acabava o assunto com Deus, começava o assunto entre nós. Então a gente compartilhava sobre a vida, sobre o casamento, sobre os desafios, enfim. Nos tornamos muito amigos. É até hoje um amigão meu. Já viajamos juntos. Amigão mesmo. E depois de um tempo de caminhada, ele compartilhou comigo que ele não gostava de mim. Porque em episódios anteriores, e eu nem lembrava disso, né? Normal, né? A gente teve uma discussão, mas uma discussão, sim, sobre questões da igreja. Eu critiquei uma atitude dele, assim, numa roda de amigos, eu fiz uma crítica que eu nem me lembrava, só que ele guardou, isso ficou no coração dele. Ele falou, poxa, o Léo nem me conhece direito, e me expondo, me criticando, questionando a minha atitude, e eu nunca soube disso. E, na verdade, eu nem sabia. A gente se relacionava, tinha amizade, aquela amizade superficial. E aí, depois dessa caminhada, ele falou, Léo, essa caminhada foi de Deus. E foi de Deus e só nós dois. Porque ali a gente se conheceu, ali a gente orou junto. Santa caminhada. E ali eu te perdoei sem precisar te falar que eu estava chateado. E quando ele me contou isso, eu falei assim, rapaz, eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha te entristecido. E a gente se tornou, e até hoje, a gente é muito amigo. Por causa de uma intencionalidade de orar um pelo outro. Então, olha que legal. Às vezes, ir numa igreja, ir num culto de oração, sentar do lado de uma pessoa que você, de repente, tem alguma questão, orar com ela. Cara, isso pode quebrar uma estrutura ali de separação que foi criada. Às vezes, como eu falei, né, é importante ser sincero e falar, abrir o coração, mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade de abrir o coração. Então, seja intencional de repente, se aproximar da pessoa e se permitir conhecer ela melhor, e isso quebrar essas resistências, essas estruturas que nos separam. Né? Então, assim, isso foi muito legal. Eu ganhei um amigo, eu ganhei um irmão. E, de fato, assim, é um amigão por causa de uma caminhada, orando juntos. Olha que loucura. Muito bom. É isso. Acho sensacional esse aspecto da honestidade, né? A gente lembrar que minha esposa sempre fala isso, né? Porque os temperamentos mais úmidos, né? O fleumático, sanguíneo, eles naturalmente a paz ali é um objeto de desejo, né? Eu não quero brigar, não quero nada. E a minha esposa sempre fala, não, a gente tem que ter verdade também, a gente tem que ser honesto. Não adianta também achar que está sendo um ignorando os conflitos. Não, é sentar para resolver, conversar, estar disposto. É difícil, né? Às vezes eu tenho muita dificuldade. Quando tem um problema com alguém, nossa, para mim é um parto. Falar que eu vou conversar com alguém sobre um problema, para mim eu tô morrendo. Mas como é importante a gente ser honesto e verdadeiro,
para que o outro saiba, às vezes o outro não sabe o que ele tem que fazer, se ele tem que pedir perdão, e para que a gente também compreenda o outro, né? E entenda como podemos ter um relacionamento melhor, né? Então, estamos chegando aí mais no final de mais um episódio. Nossa, esse passou mais rápido para mim te falar, viu? Nossa Deus, nem parece que a gente está aqui já há quase 55 minutos. Muito obrigado a você que está aqui conosco até agora. Vou já, como de praxe, né? Já vou te pedir, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, nos grupos, manda no grupo da família. Não manda como indireta, não. Não manda no grupo da família, assim, olha, gente, escuta aqui, ó. A gente precisa, olha o que vocês precisam fazer. Não, manda para semear o evangelho, a palavra da reconciliação, a palavra do amor, do perdão, né, que você possa ser ministrado por isso. Então compartilhe em todos os grupos aí possíveis, curta e continue conosco para a gente fechar. Já estou deixando esses recados para a gente terminar aqui a nossa conversa com... De praxe, se tiver algum livro, acho que essa conversa foi mais prática, né? Talvez não tenham tantas recomendações, mas queria pedir aos meus pastores aqui uma dica prática, assim, se você pudesse dar para alguém que precisa... Tá tendo dificuldade com o irmão, com... Irmãos pode ser no plural, né? Tá tendo dificuldade de relacionamento. Uma dica prática, se você pudesse escolher uma, para dar para essa pessoa, irmão, ó, se você tá precisando dessa situação, faça isso. O que vocês diriam aí de tudo? Pode ser uma coisa repetida que a gente já falou pra gente reforçar também. Primeiro também quero agradecer, né, os irmãos que têm estado junto conosco, têm nos encorajado. Nós estamos caminhando, gravando, porque vocês têm estado conosco. Continue nos dando feedback, continue compartilhando. Isso nos abençoa e abençoa outras pessoas certamente. Eu acho a minha dica prática é procure a pessoa, não faça inferências, é muito do que foi dito aqui. Né? Se abra, ore junto, converse com amor, com graça, com a presença de Deus. Chama a pessoa, conversa antes. Se for necessário, chama um mediador. Chama uma terceira pessoa, um amigo em comum, quem sabe. Mas resolva, perdoe, releve, peça a graça de Cristo na sua vida. Né? Nós precisamos sair, sabe? Foi algo que eu busquei muito no começo da minha caminhada. A gente precisa sair do nível de ser construtores de muros para ser construtores de pontes. Seja alguém que constrói pontes. Perfeito. E isso é possível com Deus. E eu quero encerrar minha participação com uma frase do John Stott, no seu comentário sobre a carta aos Efésios. Unidade não é opção, é obrigação. Nós temos obrigação de sermos um, não é algo que escolhemos. Eu quero estar sozinho. Nós não temos essa opção. E que Deus te ajude, né? Que a graça do Senhor seja sobre sua vida, sobre a nossa vida, né? Para que a gente consiga ser um e o mundo veja Cristo em nós. Amém. Obrigado também por nos ouvir, e eu acredito que isso vai nos ajudando, tudo que foi falado, né? A construir o caráter do Senhor em nós, que o Senhor nos ajude. Claro, também estamos nesta mesma caminhada, aprendendo, nos relacionando, perdoando. Há muitos desafios, mas nós vamos avançando com a graça de Deus. Eu acho que de tudo que foi falado, né, os conselhos práticos já foram bastante. Eu ia falar exatamente o que o Gibas falou, de procurar a pessoa. Eu vou só acrescentar, então. De repente, chama para sua casa e comer uma pizza junto. Sentar à mesa. E se precisar do mediador, nesse caso, estamos à disposição, conte conosco. Não. Mas uma mesa, comer junto, eu acho que quebra muitas barreiras, sabe? A gente... às vezes, ao invés de encontrar para já ir direto resolvendo a situação, de repente você tem um encontro antes para criar outras boas situações. De forma leve. De forma leve, você tem uma comunhão, né, e uma conversa, e de repente ali já é quebrado o problema. Então, não deixe isso criar uma raiz, procure alguém, procure essa pessoa, né, e com certeza o Espírito Santo, ele vai agir e ele vai operar através de vocês ali. Essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Eu já falei algumas coisas, eu vou deixar minha dica também, né? Eu já falei da inferência, para mim isso é sensacional, é princípio de vida. Evite tomar como verdade o que o outro não disse, mas você tem certeza que é verdade, mas você nunca ouviu da boca da pessoa, acho que é chave. E uma coisa também que eu sempre fiz
buscar ver o melhor da outra pessoa, né? Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem virtudes. E às vezes a gente entra de ver só os defeitos de alguém, né? Quando o famoso ranço, né? Que se tornou uma palavra também popular nos dias de hoje. Mas a gente sempre pode entender melhor o outro, né? A palavra, acho que eu lembro, minha esposa também fala muito disso, né? A palavra compaixão, acho que é se lançar na miséria do outro. Acho que uma origem seria essa. A gente entender o outro, por que ele pensa assim, por que ele é assim. Acho que é um grande caminho para unidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio que você assistiu com a gente, mais um episódio do Unicast. Fique conosco, fique com expectativas para o próximo episódio, né? Continue nos ouvindo. Estamos em episódios quinzenais, sempre às quintas-feiras. Então, esteja conosco, continue nos ouvindo, compartilhando e até a próxima. Tchau, tchau.